Meu nome é Gustavo Tasso. O meu é Bruno Pilege. Meu nome é Gustavo Cruz. Nós gostaríamos de saber o que é antimatéria, o que seria uma explosão de antimatéria e como isso implica no criacionismo. Oi, meninos. A antimatéria seria formada por átomos feitos com antipartículas. Então, em vez de ter prótons, nêutrons e elétrons, como na matéria normal, seria feito por antiprótons, antielétrons e antinêutrons. As antipartículas, a gente pode pensar como se elas fossem assim umas irmãs gêmeas das partículas que nós conhecemos, com a mesma massa, idêntica, mas com todos os números quânticos invertidos. O que é um número quântico? Os números quânticos, quando você está falando de partículas subatômicas, eles são as características mais importantes de uma partícula, são como se fosse a identidade dela. Então, por exemplo, a carga elétrica é um número quântico. Então, o próton tem esse número quântico positivo, o elétron negativo e o nêutron zero. Quando você tem uma reação, né, uma colisão entre duas partículas, o que vai acontecer com elas, que pode ser criar novas partículas, dar origem a energia na forma de radiação, etc., não é explicado pela mecânica clássica, que a gente está acostumado, com as equações de Newton, etc., mas você tem que explicar usando a mecânica quântica, que diz que você pode calcular probabilidades para as coisas que podem acontecer, combinada com a relatividade, que determina que tem equivalência entre matéria e energia, a fórmula do Einstein, E_mc². Então, quando tiver uma reação de uma partícula, né, um encontro entre uma partícula e a sua antipartícula, a física quântica relativística diz que essa é uma reação que pode ocorrer com liberação total de energia. Totalmente, a massa pode ser convertida em energia, porque isso não vai violar nenhuma conservação dos números quânticos, porque os números quânticos são totalmente invertidos. Se eu tiver antimatéria encontrar com a matéria usual, cada partícula vai encontrar com a sua antipartícula, vai aniquilar, liberando energia de maneira total, né? É a maneira de obter energia a partir da conservação massa, da equivalência massa-energia mais eficiente que a gente conhece, né? Se a gente for comparar com as outras equivalentes, que são as maneiras de criar energia a partir da massa, que são a fissão nuclear, que é a que tem na bomba atômica, ou a fusão nuclear, que é o mecanismo que cria a energia do Sol, sempre a energia é convertida, a massa é convertida em energia parcialmente, não totalmente. A antimatéria existe, ela foi prevista teoricamente a partir das equações da quântica relativística no início do século passado, depois ela foi descoberta. O primeiro a ser descoberto foi o antielétron ou positron nos raios cósmicos. E ela é utilizada, a gente tem exemplos de antimatéria, por exemplo, até na medicina tem um exame, né, o PET, o exame PET, que é feita a emissão de pósitrons, e essa aniquilação, você estudando a radiação que é liberada, pode criar imagens diagnósticas com esse exame, é um exame muito eficiente, mas não é a antimatéria, são antipartículas, são os pósitrons, é a antipartícula mais leve que tem. Recentemente, no ano passado, foi descoberta a antipartícula mais pesada, num experimento desses de recriação do Big Bang, que eles falam, que é a colisão de íons pesados relativísticos nos Estados Unidos. Foi descoberto o anti-alfa, que seria o núcleo do átomo de hélio, o anti-hélio, né? Mas o grande problema da antimatéria, de criar antimatéria, é criar e armazenar antimatéria. Então, ainda vai demorar um bom tempo até conseguir produzir quantidades grandes de antimatéria para fins tecnológicos, apesar do potencial e que a gente pode imaginar para ela. Qual que é a verdadeira diferença entre matéria e antimatéria? Não tem nenhuma. A antimatéria, se não fosse por esse fato dela estar rodeada de matéria e dela se aniquilar, os antiátomos têm as mesmas propriedades que os nossos átomos normais. Se eu tivesse num universo, vamos dizer assim, um planeta que tivesse anticoisas, anticadeiras, antimesas, eu não ia nem perceber, né? As propriedades iam ser, antipessoas iam ser como nós. E aí a gente começa a se perguntar, mas então existe, né? E a resposta é não. Então, eu acho que a pergunta que vocês fizeram tem a ver com isso, né? Se
a matéria e a antimatéria são simétricas, né? As leis são as mesmas, por que tem só a matéria? Por que a gente é feito de matéria e não tem grandes quantidades de antimatéria por aí? Será que alguém criou essa matéria? Se você acredita que a ciência tem uma resposta para tudo, né? Então tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que, de um tempo para cá, nas últimas décadas, foi descoberto que as possíveis reações, há mecanismos da física em que você pode vir a criar um pequeno desequilíbrio, né, em reações de partículas entre matéria e antimatéria. Então, não é sempre que os resultados vão ser simétricos. Então, você pode imaginar que, em algum momento, teve, na evolução do universo, essas reações criaram a assimetria que a gente observa hoje em dia, mais matéria do que antimatéria. Nós somos todos feitos de matéria, então isso explicaria a nossa existência. Essa é a boa notícia. A má notícia, né, e esse desequilíbrio ele não é só previsto pelas equações, teoricamente, mas ele é observado, tem experimentos que estudam esse desequilíbrio, essa assimetria. Isso é comprovado, mas a má notícia é que esse desequilíbrio é muito, muito pequeno e não explicaria nem de longe, né, a produção da quantidade de matéria que existe no universo, que é tudo que a gente vê é matéria. Tá? Então, para explicar de onde veio a matéria que nos faz, a gente precisa esperar, né, ou acreditar em teorias que vão além do modelo padrão, que é como explica a física de partículas hoje em dia, ou eventos cosmológicos que criassem essa simetria, ou coisas que vão além da física.